O que aquela carta revelava nunca foi publicado oficialmente, mas sua existência marcou uma fenda silenciosa entre dois homens que haviam mudado o rumo da América Latina após o desaparecimento do Che. Um ex-companheiro seu confessou que essa carta existiu, que foi escrita nos meses anteriores à sua partida para a Bolívia e que, por razões que ainda são debatidas, nunca chegou às mãos de Fidel Castro. Era 1966. Ernesto Guevara havia desaparecido do cenário político. Não havia discursos, nem comunicados, nem imagens recentes. O mundo se perguntava onde estava o Che e, em Cuba, seu nome começou a ser pronunciado cada vez menos. Oficialmente, estava fora do país cumprindo missões internacionais. Na realidade, encontrava-se escondido em uma casa segura, sob uma identidade falsa, planejando o que seria sua última campanha. Durante esse período, o Che viveu completamente isolado. Não tinha contato com a imprensa nem com seus antigos companheiros de governo. Apenas um círculo reduzido sabia de seu paradeiro, entre eles, alguns dos homens mais próximos de Fidel. Sua saúde era frágil, seu corpo começava a ressentir os anos de esforço e os meses de clandestinidade. No entanto, seguia firme em sua ideia de estender a revolução além de Cuba. Foi nesse contexto de silêncio, tensão e desconfiança que nasceu aquela carta. Segundo os testemunhos, o Che a escreveu pouco antes de partir, quando compreendeu que seu vínculo com a ilha e com o próprio Fidel estava prestes a se romper definitivamente. Não era uma carta pública, nem uma despedida oficial, era uma mensagem pessoal. E segundo aqueles que a viram, seu conteúdo era tão forte que, se tivesse sido conhecido naquele momento, teria provocado uma tempestade política dentro e fora do país. O que se sabe é que nela falava de seu desencontro com o rumo que estava tomando a Revolução Cubana. Não se tratava de uma traição, mas de uma diferença profunda. Fidel consolidava o poder dentro do país. O Che seguia convencido de que a luta devia continuar além das fronteiras. Essa diferença de visão foi o que terminou separando-os. De acordo com os documentos desclassificados e alguns testemunhos posteriores, a carta foi entregue a um intermediário que devia fazê-la chegar diretamente a Fidel. Mas a mensagem nunca chegou. Ninguém soube se foi interceptada, se perdeu ou se alguém decidiu ocultá-la deliberadamente. O único claro é que essa carta desapareceu justo antes de o Che sair de Cuba rumo à Bolívia. E o que aconteceu depois com esse documento, ninguém podia acreditar. Sua aparição, anos mais tarde, reabriu feridas que muitos pensavam fechadas e deixou perguntas que até hoje seguem sem resposta. O Che partiu de Cuba em outubro de 1966. Fez isso sob uma identidade falsa, com passaporte estrangeiro e um grupo reduzido de companheiros. Fidel anunciou sua saída meses depois, quando o destino do Che já era incerto. Durante esse tempo, limitou-se a dizer que o companheiro Guevara se encontrava cumprindo tarefas internacionais, nada mais. Anos depois, um dos homens que esteve naquele círculo próximo revelou um dado que mudou a história. Afirmou que, antes de ir embora, o Che havia deixado um envelope que foi guardado em um arquivo e que, por razões desconhecidas, nunca foi entregue. Esse homem era Harry Villegas, conhecido como Pombo, um dos companheiros mais leais do Che em sua última etapa. Pombo contou em uma entrevista, muitos anos depois, que a existência dessa carta era um tema do qual ninguém queria falar, que em seu momento se decidiu mantê-la oculta, talvez pelo tom crítico com que o Che analisava as decisões do governo cubano. Não era uma ruptura, mas sim um aviso que, segundo ele, Fidel nunca chegou a ler. Durante décadas, os historiadores debateram sobre essa versão. Alguns negaram sua existência, outros afirmaram ter visto uma cópia parcial nos arquivos do
Ministério do Interior. No entanto, nenhum desses documentos foi mostrado publicamente. O único que permanece em pé é o testemunho daqueles que asseguram tê-la visto. A carta, segundo essas fontes, era breve, mas intensa. Nela, o Che expressava sua preocupação com o rumo que estava tomando a revolução. Mencionava a burocracia, o culto ao poder e a perda dos ideais originais. Não o fazia com rancor, mas com tristeza. Era, no fundo, uma tentativa de deixar constância de que seguia acreditando na luta, embora já não compartilhasse todos os métodos. E o mais desconcertante é que, quando a carta foi finalmente encontrada anos depois, seu conteúdo coincidia com muitas das decisões que o Che tomou na Bolívia. Era como se ele tivesse antecipado seu próprio destino. Não vai acreditar. Os investigadores que analisaram o documento asseguram que não se tratava de uma confissão, nem de um reproche. Era uma mensagem entre companheiros, entre dois homens que haviam compartilhado a mesma causa, mas que já não olhavam para o mesmo horizonte. Ninguém sabe com exatidão como essa carta veio à tona. O certo é que um antigo colaborador do Che, já idoso e vivendo no exílio, decidiu contar sua existência a um jornalista estrangeiro. Levava décadas guardando esse segredo, temendo as consequências, mas, segundo disse, já não podia calá-lo. Desde então, os rumores cresceram. Alguns asseguram que a carta foi destruída pouco depois de ser lida. Outros acreditam que ainda está guardada em algum arquivo em Havana, junto a outros documentos que nunca foram desclassificados. O que ninguém pode negar é que essa história marcou o início do fim, porque depois de escrevê-la, o Che partiu para a Bolívia, com um propósito claro, mas também com uma carga emocional que poucos compreenderam. Sua relação com Fidel, embora publicamente respeitosa, nunca voltou a ser a mesma. E enquanto o mundo o recordava como o símbolo da luta e da rebeldia, aquela carta se converteu na sombra de sua despedida, um lembrete de que mesmo os homens mais firmes guardam segredos que nem todos devem conhecer. Quando Ernesto Guevara deixou Cuba no final de 1966, fez isso em silêncio absoluto. Sua partida não foi anunciada, nem mesmo a muitos de seus companheiros mais próximos. Levava uma identidade falsa, documentos estrangeiros e um novo rosto. Havia raspado a barba, mudado o penteado e adotado o nome de Adolfo Mena González. Poucos podiam reconhecê-lo, e essa era a ideia. Fidel sabia de sua saída, mas, além disso, quase ninguém tinha detalhes do plano. O destino era a Bolívia. Dali, o Che pretendia abrir uma nova frente revolucionária que se conectasse com outros movimentos na América do Sul. Era um projeto ambicioso, quase impossível, mas ele o considerava necessário. Sentia que a revolução devia continuar além das fronteiras cubanas. O que não imaginava era que aquela viagem marcaria sua despedida definitiva. Antes de partir, houve uma última reunião entre ele e Fidel. Não existem registros gravados do que foi dito naquela noite, mas vários testemunhas asseguraram que o tom foi frio, distante. Já não eram os dois homens que compartilhavam trincheiras e discursos. Eram dois líderes com visões distintas sobre o futuro. O Che acreditava na expansão do ideal em manter vivo o fogo da luta continental. Fidel, por sua vez, entendia que o novo tabuleiro político do mundo não permitiria aventuras sem controle. Por trás daquela diferença se escondia um desacordo mais profundo, um que, segundo alguns, ficou plasmado na carta que nunca chegou a seu destino. Durante a viagem, Guevara manteve comunicação com poucos. As cartas que enviava eram breves, cuidadosas, cheias de frases em código. Seu círculo mais próximo, em Cuba, mal recebia notícias. E, enquanto isso, dentro do governo começou a crescer um rumor de que o Che havia deixado uma mensagem pessoal antes de partir. Ninguém sabia o que dizia, mas se falava dele
em voz baixa, com uma mistura de respeito e temor. Com o passar dos meses, os informes sobre seu paradeiro se tornaram confusos. Alguns diziam que estava na África, outros que havia sido visto na Europa. Fidel guardava silêncio. Em público, falava do Che com admiração, mas em privado evitava mencioná-lo. No palácio, alguns começaram a suspeitar que não só havia desaparecido fisicamente, mas que também havia decidido cortar os laços que o uniam à ilha. Ninguém sabia se por estratégia ou por decepção. Na Bolívia, o Che tentou reconstruir um pequeno exército com camponeses locais, mas as condições eram duras. O terreno não era favorável, a comunicação era quase impossível e a presença estrangeira despertava suspeitas. Os relatórios de inteligência da época mostram que, desde os primeiros meses, as coisas não saíam como ele havia planejado. Em meio a tudo isso, chegou aos ouvidos de alguns colaboradores a história de uma carta que nunca foi entregue. Não sabiam se era real, mas o rumor começou a circular entre antigos companheiros. Alguns diziam que nessa mensagem o Che havia expressado algo que poderia mudar a maneira como se entendia sua partida. Outros asseguravam que a carta não existia, que era apenas um mito nascido do silêncio. Mas o certo é que havia algo diferente no ambiente. Aqueles que o conheceram em sua nova etapa afirmavam que seu olhar havia mudado. Já não falava tanto do futuro, mas do passado. Às vezes mencionava Cuba com carinho, outras com distância. Havia uma mistura de orgulho e melancolia em suas palavras, como se tivesse deixado algo pendente atrás. Em Havana, as coisas também mudavam, a revolução se consolidava, mas o entusiasmo dos primeiros anos se havia transformado em estrutura e controle. Fidel seguia sendo o centro do poder e sua imagem se fortalecia, enquanto a do Che se desvanecia pouco a pouco, convertida em mito antes do tempo. Alguns membros do governo começaram a se perguntar se a carta existia realmente ou se havia sido uma forma de suavizar a ausência do comandante. Mas houve um ex-combatente de Sierra Maestra que jurou tê-la visto, guardada sob chave com o nome de Fidel, escrito à mão. Disse que seu conteúdo não era ofensivo, mas sim inquietante, e que por isso ninguém se atreveu a entregá-la. Quando essa versão chegou aos ouvidos de Fidel, o que aconteceu foi algo que poucos esperavam. Enquanto isso, na Bolívia, o Che enfrentava uma realidade distinta. Os contatos que esperava não apareciam. O apoio logístico era menor do que o prometido, e cada dia que passava, seu grupo se reduzia. Alguns desertavam, outros caíam doentes. No entanto, ele seguia firme, anotando cada detalhe em seu diário, convencido de que a história devia ficar registrada, independentemente do resultado. Seus escritos desses meses mostram um tom cada vez mais introspectivo. Não havia queixas, mas sim sinais de cansaço e frustração. A distância com Cuba se tornava não só geográfica, mas também emocional. Já não esperava mensagens, nem ordens, nem ajuda. Tudo o que tinha era sua convicção e a lembrança de um laço que começava a se desfazer. Os meses passaram e a figura do Che se converteu em um fantasma. Em Cuba, mal se falava dele. Na América Latina, seu nome seguia inspirando, mas sem notícias claras. A incerteza crescia. Apenas uns poucos sabiam que seguia vivo, internado nas montanhas bolivianas, planejando uma revolução que cada dia parecia mais impossível. O rumor da carta seguia vivo, mas ninguém se atrevia a mencioná-lo abertamente. Havia quem dissesse que continha uma crítica direta, outros que era uma despedida sem rancor. O certo é que ninguém podia confirmar nada. Tudo eram sussurros, meias-verdades, especulações. Em meados de 1967, a distância entre Fidel e o Che já era irremediável.
Seus caminhos se haviam separado completamente. Cuba se enfocava em consolidar seu sistema, enquanto a Bolívia se convertia no cenário da última tentativa do Che de acender a faísca revolucionária. E embora não o soubesse, seu nome já se estava convertendo em lenda. O curioso é que essa lenda não nasceu de suas batalhas, mas do silêncio, dos buracos em sua história, das cartas que nunca chegaram, das palavras que ninguém escutou. E o que ocorreu quando, anos mais tarde, um dos homens que o acompanhou na Bolívia regressou a Havana. O que levava em suas mãos mudou a versão oficial para sempre, mas isso ainda não se contaria. O Che já não estava, mas sua sombra seguia percorrendo os corredores do poder como uma lembrança incômoda. A revolução havia perdido um de seus símbolos, e junto a ele se havia perdido uma verdade que ainda hoje segue sem ser contada por completo. No início de 1967, o Che já levava vários meses escondido na Bolívia. Sua base estava em uma zona montanhosa do sudeste, rodeada de vegetação densa e caminhos quase intransitáveis. O lugar era ideal para passar despercebido, mas terrível para sustentar uma operação prolongada. O grupo que o acompanhava era pequeno, diverso e mal abastecido. Havia cubanos, bolivianos e alguns estrangeiros que acreditavam em sua causa. Todos compartilhavam o mesmo propósito, mas poucos imaginavam a magnitude do desafio. A ideia original era criar um foco guerrilheiro que acendesse o espírito revolucionário no continente. O Che confiava que em breve receberia reforços e apoio logístico de outros países. No entanto, esse reforço nunca chegou. As promessas que lhe haviam feito antes de sair de Cuba ficaram no ar e os canais de comunicação começaram a falhar. Pouco a pouco, entendeu que estava mais sozinho do que pensava. As primeiras 2 semanas foram de adaptação. O Che tentou impor disciplina, organizar patrulhas, estabelecer contato com os camponeses, mas o terreno era hostil e o clima implacável. As chuvas eram constantes, o barro dificultava o movimento e as doenças começaram a aparecer. Ainda assim, seguia escrevendo em seu diário, detalhando cada dia, como se quisesse deixar testemunho de algo que talvez ninguém mais pudesse contar. Em Cuba, enquanto isso, o silêncio era absoluto. Fidel seguia sem mencionar publicamente seu paradeiro. A revolução avançava e os discursos se centravam no fortalecimento do país. No entanto, nos corredores do poder se falava do Che com uma mistura de nostalgia e cautela. Alguns o consideravam um herói, outros um idealista que havia desobedecido às ordens. Foi nesse ambiente de incerteza quando começou a circular com mais força o rumor da carta perdida. Alguns funcionários asseguravam que o documento ainda existia e que estava guardado, sob estrita reserva. Outros diziam que havia sido destruído para evitar divisões internas. Ninguém podia provar nada, mas o tema regressava de vez em quando como uma sombra que se negava a desaparecer. Na Bolívia, o Che começava a notar algo estranho. Os contatos que esperava nunca apareciam, as mensagens não chegavam e os guias locais se mostravam cada vez mais desconfiados. Às vezes falava com seus companheiros sobre a possibilidade de que a informação estivesse sendo filtrada. Havia sinais que o inquietavam, emboscadas demasiado precisas, movimentos inimigos que pareciam antecipar os seus. Sua saúde piorava, a asma se agravava com a umidade e os medicamentos escasseavam. Ainda assim, não perdia a compostura. Seguia anotando cada detalhe, cada decisão, cada pensamento. Seu diário se converteu no único testemunho fiel daqueles meses de resistência e desilusão. Em Havana, enquanto isso, Fidel recebia informes fragmentados. Os relatórios falavam de dificuldades, mas também de avanços. Ninguém se atrevia a lhe dizer que as coisas iam mal. Nos discursos oficiais, o Che seguia sendo apresentado
como um símbolo, embora já se suspeitasse que sua situação era crítica. E o mais impactante foi quando, sem aviso prévio, chegou um informe do estrangeiro, um documento anônimo que falava de uma carta escrita pelo Che antes de partir, uma carta que continha algo que poderia colocar em dúvida a versão oficial. Aquilo acendeu todos os alarmes nos meses seguintes. A relação entre ambos os líderes, embora já distante, se tensionou ainda mais. Não havia comunicação direta nem mensagens pessoais, só silêncio. Alguns homens do entorno de Fidel sugeriram declarar oficialmente a ausência do Che para fechar o tema, mas ele se negou. Sabia que fazê-lo seria reconhecer que algo se havia rompido. Nas montanhas, o Che tratava de manter a moral de seu grupo, falava-lhes do valor da causa, do sacrifício necessário, do sentido de pertencimento a uma luta maior. Mas em seu olhar se notava o cansaço. Às vezes, ficava em silêncio, olhando o horizonte como se buscasse uma resposta que nunca chegava. Os camponeses bolivianos não entendiam completamente quem era esse estrangeiro que falava com tanta paixão. Alguns o ajudavam, outros o evitavam. A presença do grupo começou a levantar suspeitas e os serviços de inteligência locais se mobilizaram. Em questão de semanas, os movimentos do Che já não eram um segredo. À medida que avançavam os meses, a solidão se fez a mais evidente. As mensagens de Cuba deixaram de chegar por completo. Não havia rádios funcionando, nem mensageiros confiáveis. Era como se o mundo se tivesse fechado sobre eles. Nesse contexto, alguns companheiros do Che começaram a se perguntar se realmente contavam com o respaldo que lhes haviam prometido. E embora ninguém o dissesse abertamente, todos começavam a suspeitar que algo havia saído mal desde o princípio. Enquanto isso, em Havana, a situação se tornava incômoda. A falta de informação alimentava todo tipo de teorias. Havia quem assegurasse que o Che havia decidido atuar por conta própria, sem consultar Fidel. Outros pensavam que havia sido enviado com apoio limitado de propósito para mantê-lo longe do cenário político. Ninguém o confirmava, mas todos o pensavam. Quando um velho colaborador do Che, que havia conseguido escapar da Bolívia, regressou a Cuba com documentos na mão, as coisas se tornaram mais confusas. O que trazia não era só seu diário, mas também uma cópia parcial de uma carta que parecia coincidir com a misteriosa que nunca foi entregue. A revelação foi manejada em segredo. Apenas uns poucos tiveram acesso a ela. Não se sabe se Fidel chegou a ler essa cópia, mas o certo é que desde esse momento nunca voltou a falar publicamente de seu antigo companheiro. Para então, na Bolívia, a situação do grupo era insustentável, sem apoio local, sem comunicação e com forças inimigas cada vez mais próximas. O projeto do Che começou a desmoronar. No entanto, ele seguia escrevendo. Seu diário desses dias mostra um tom sereno, quase resignado, como se compreendesse que estava chegando ao final de seu caminho. Ainda assim, não mostrava medo. Suas palavras refletem uma estranha paz, a de alguém que já havia aceitado seu destino. O único que parecia preocupá-lo era o legado, a história que ficaria depois e a forma como seria contada. Em Cuba, alguns diziam que seu silêncio era parte do plano, que a qualquer momento apareceria com uma vitória que calaria todas as dúvidas. Mas outros, os que conheciam a verdade, sabiam que essa espera seria inútil. Quando as primeiras notícias reais chegaram a Havana, deixou a todos paralisados. Ninguém imaginava que a história do Che terminaria dessa maneira, nem que o rumor de uma carta seria o único fio que o seguiria, unindo a seu passado. Com o passar do tempo, o mito cresceu. O Che deixou de ser só um nome, se converteu em um símbolo, mas atrás desse símbolo havia um homem que até o final seguiu acreditando em algo que o mundo já havia começado a esquecer.
Em meados de 1967, Che Guevara levava já quase um ano internado nas montanhas bolivianas. O grupo que havia formado para iniciar a Revolução Continental estava exausto, doente e cada vez mais reduzido. As condições eram extremas, sem provisões suficientes, sem reforços e com um entorno cada vez mais hostil. As chuvas constantes, a fome e a falta de comunicação faziam do dia a dia uma batalha silenciosa. O sonho de acender uma nova faísca revolucionária na América do Sul se desmoronava pouco a pouco. O apoio que esperava não chegava. As alianças prometidas nunca se concretizaram e a realidade começava a mostrar-lhe um rosto distinto. Ainda assim, seguia escrevendo, registrando cada dia em seu diário, como se soubesse que essas páginas seriam sua única voz quando tudo terminasse. Nesses escritos, os historiadores encontraram mais tarde um tom distinto ao de anos anteriores. Já não havia a energia da impetuosa dos discursos de Havana. Havia uma serenidade estranha, quase introspectiva. Notava-se que o Che estava fazendo as pazes com algo, embora ninguém soubesse com o que exatamente. Enquanto isso, em Cuba, as notícias eram cada vez mais confusas, os informes chegavam a conta-gotas, e alguns eram contraditórios. Fidel seguia guardando silêncio em público. Em privado, perguntava a seus alegados se haviam tido notícias recentes, mas a resposta era sempre a mesma: nada. Entre os oficiais mais próximos ao círculo do poder, começou a circular uma teoria incômoda. Alguns diziam que o Che havia sido traído de dentro, que suas rotas haviam sido filtradas, outros que sua missão havia sido enviada ao fracasso desde o princípio, uma forma discreta de apartá-lo do cenário político cubano sem confronto direto. Ninguém o dizia em voz alta, mas todos o pensavam. E foi nesse ambiente tenso quando alguém voltou a mencionar a carta perdida. Um dos antigos colaboradores do Che, que havia ficado na ilha, assegurou que aquele documento era real e que ainda seguia guardado em um arquivo oficial. Contou que havia sido escrito pouco antes de partir para a Bolívia e que nele o Che deixava constância de tudo o que pensava sobre a direção que estava tomando a revolução. O rumor se propagou como fogo silencioso. Não havia provas, mas bastava com a menção para que os olhares entre os altos comandos se tornassem incômodos. Alguns temiam que, se essa carta saísse à luz, se desataria um debate que ninguém queria enfrentar. O mais inquietante foi o que ocorreu quando um ex-combatente de Sierra Maestra, já aposentado, confessou ter lido parte dela. Disse que não continha ataques nem reproches, mas uma reflexão profunda, mas também assegurou que entendia por que Fidel nunca a havia recebido. Havia verdades que era melhor não ler. Na Bolívia, a situação piorava. Os movimentos do grupo estavam sendo rastreados com precisão e o Che começou a suspeitar que alguém os havia delatado. Os camponeses que antes os ajudavam, agora os evitavam. Cada passo que davam parecia observado. Nos diários, há referências a essa desconfiança crescente, à sensação de estar rodeado por uma rede invisível. Os meses se fizeram eternos. O clima, as doenças e a falta de recursos faziam que cada dia fosse um desafio. Apesar de tudo, Guevara mantinha a disciplina. Falava pouco, mas, quando o fazia, suas palavras tinham o peso da certeza. Nunca mencionava Fidel pelo nome, mas sim se referia aos velhos companheiros com um tom que misturava respeito e distância. Em Havana, a figura do Che se havia tornado tabu. Não se falava dele abertamente. Oficialmente, seguia em missão internacional, mas na prática seu nome havia desaparecido dos discursos. As pessoas comuns começavam a murmurar, a perguntar o que havia sido daquele homem que uma vez arriscou tudo. Fidel, segundo relataram anos depois alguns de seus colaboradores, se mostrava inquieto, não falava do tema, mas seu silêncio
era distinto, mais pesado. Sabia que algo estava ocorrendo. Havia recebido alguns informes parciais do exterior, mas nenhum confirmava nada. O único que chegava eram versões confusas, rumores e especulações. Na Bolívia, o grupo do Che se reduziu a menos da metade. A moral estava no limite. Alguns começaram a escrever cartas pessoais por se não voltassem. Guevara também o fez, embora se desconheça o conteúdo dessas últimas linhas. O certo é que enquanto o mundo o acreditava desaparecido, ele seguia fiel à sua causa, sem imaginar que em Havana se discutia em segredo se sua carta, aquela escrita antes de partir, devia permanecer oculta para sempre. Os meses seguintes foram uma sucessão de perdas. O Che viu cair companheiros que considerava irmãos. A comunicação com o exterior era praticamente nula. Cada movimento era uma aposta às cegas, mas ainda em meio a tudo, seguia deixando registro de suas ideias, de suas dúvidas, de sua esperança. Os camponeses começaram a falar dele, em voz baixa, referindo-se ao doutor estrangeiro que vagava pelas montanhas. Ninguém imaginava que aquele homem doente e com barba crescida era o mesmo que anos antes havia pronunciado discursos na ONU. Em Cuba, os rumores se misturavam com o silêncio oficial. Alguns membros do partido começaram a questionar se Fidel seguia em contato com o Che. A resposta, mais uma vez, foi o silêncio. Havia uma tensão que ninguém sabia como resolver. E enquanto isso ocorria, os que conheciam a existência da carta compreendiam algo. Seu conteúdo poderia explicar a distância entre ambos os líderes, não por inimizade, mas por visão. Um se ficou defendendo um país, o outro quis ascender um continente. Dois caminhos distintos, nascidos do mesmo sonho. Quando, por fim, chegaram as primeiras notícias reais da Bolívia, ninguém em Havana estava preparado para escutá-las. O que se informou oficialmente foi breve, quase impessoal, mas atrás desses comunicados, o silêncio de Fidel dizia tudo. A partir desse momento, a história do Che começou a se transformar em mito. Seu rosto começou a circular em cartazes, livros e consignas, mas o homem atrás da imagem já não podia falar por si mesmo. O único que ficava era sua voz escrita, e entre essas vozes, a carta que ninguém havia lido. Outubro de 1977. O mundo se deteve por um instante. Os jornais, os rádios e os noticiários começaram a repetir um nome que muitos já acreditavam perdido: Ernesto Che Guevara. A notícia chegou da Bolívia. Confusa no princípio, depois definitiva, havia sido encontrado, seu grupo desarticulado. Em questão de horas, a figura do Che deixou de ser um rumor e voltou a ser um símbolo, mas desta vez envolto em mistério e em silêncio. Em Cuba, o impacto foi imediato. A população se inteirou entre sussurros, sem comunicados oficiais durante os primeiros dias. Nas ruas, as pessoas perguntavam, mas ninguém tinha respostas claras. No Palácio da Revolução, Fidel permaneceu várias horas isolado, recebendo informes contraditórios. Ninguém soube o que disse nessas horas, só que, ao sair, tinha o rosto mais sério que muitos recordavam tê-lo visto. Essa mesma noite, se reuniu com seu círculo mais próximo. Na sala, havia silêncio absoluto. Alguém deixou sobre a mesa uma pequena pasta com documentos chegados do estrangeiro. Em seu interior havia cópias dos diários do Che, e junto a eles um envelope amarelado, com um selo rompido e um nome escrito à mão. Ninguém se atreveu a tocá-lo. A partir desse momento, a história entrou em outra dimensão. A morte do Che não só foi um golpe político, foi um golpe pessoal para Fidel, para os que o conheceram, para toda uma geração que o havia seguido como um farol. Mas além da dor, o que começou a inquietar a muitos foi o conteúdo desse envelope, o documento que durante meses havia sido um rumor e que agora parecia estar diante deles. Fidel
Guardou silêncio, não deu ordens, não pediu lê-lo, só disse: guardem-no, não agora. Essa frase foi suficiente para entender que a carta seguia sendo um assunto pendente, algo que não devia ser aberto enquanto as emoções estivessem vivas. Os dias seguintes foram de comoção. Organizaram-se atos públicos, homenagens, discursos. Fidel falou, diante do povo, e pela primeira vez em meses, pronunciou o nome do Che em voz alta. Chamou-o do mais nobre e valente dos companheiros, mas em nenhum momento mencionou a carta. Nem mesmo quando um jornalista estrangeiro lhe perguntou diretamente se o Che havia deixado algo escrito antes de partir. O que muitos não sabiam era que enquanto Cuba o despedia em um escritório apartado do Ministério do Interior, um pequeno grupo de homens já havia lido fragmentos do documento. O que encontraram ali os deixou sem palavras. Não era uma carta de reproche, mas também não uma de despedida. Era algo mais, algo que nenhum se atrevia a comentar abertamente. Com o passar dos meses, alguns fragmentos começaram a circular de maneira extraoficial, palavras soltas, frases sem contexto. Uma delas, atribuída ao próprio Che, começou a se repetir em voz baixa. As revoluções também devem se cuidar de não se tornarem rotina. Ninguém confirmou sua autenticidade, mas todos entenderam a mensagem. O mito começou a crescer. Na América Latina, a figura do Che ressurgiu com força. Seus diários publicados depois revelavam seu pensamento, seu sacrifício e sua entrega. Mas o que ficava oculto, o que não se mostrava nos livros, era essa carta, uma mensagem pessoal dirigida ao homem com quem havia compartilhado o destino de um país. Em Havana, alguns de seus antigos companheiros se reuniam em privado para recordar os dias de Sierra Maestra. Entre eles, se falava do Che com respeito, mas também com certa incomodidade. Sabiam que essa carta existia e que cedo ou tarde alguém a leria. Um ex-combatente, que havia estado presente no processo de arquivo, afirmou anos depois que havia visto o documento e que, ao lê-lo, sentiu uma mistura de orgulho e tristeza. Segundo seu testemunho, o Che não se despedia, mas refletia, falava dos ideais, do poder, da solidão da liderança e, em uma linha final, deixava um aviso que muitos consideraram profético. A partir desse momento, o mito da carta se transformou em uma história proibida. Alguns acreditavam que Fidel nunca a leu. Outros diziam que sim, mas que decidiu mantê-la em segredo como uma maneira de proteger a memória do Che. O certo é que ninguém o soube com certeza. Os anos passaram e a história oficial foi consolidando uma versão. O Che ficou como o herói eterno, o símbolo do sacrifício, o idealista que levou sua convicção até o limite. Mas entre os historiadores e os velhos combatentes, a sombra da carta seguia viva. A cada certo tempo, alguém sacava o tema. De verdade existiu? Perguntavam, e sempre aparecia alguém que dizia tê-la visto, mas nunca ninguém mostrou uma cópia. A carta se converteu em uma lenda dentro da própria Revolução. E embora os discursos oficiais a omitissem, seu eco estava em todas as partes, nos muros, nas canções, nos olhares daqueles que o conheceram. A figura do Che se tornou intocável, mas sua história seguia incompleta. E o que ocorreu anos depois, quando uma jornalista estrangeira disse ter conseguido uma cópia do texto original, mudou tudo. Não só pelo que continha, mas pelo que implicava, porque essa carta, mais que uma mensagem, era uma despedida da alma, e o mundo por fim ia escutá-la. Passaram mais de 10 anos antes que alguém se atrevesse a falar de novo daquela carta. O tempo havia feito seu trabalho. As feridas se haviam fechado na aparência. O mito do Che se havia consolidado e a história oficial já tinha sua versão definitiva. Mas a verdade tem uma maneira estranha de voltar e o fez através de uma mulher. Era uma jornalista estrangeira,
uma investigadora que havia passado anos recopilando testemunhos diários, documentos ocultos. Em uma de suas viagens à Bolívia, conheceu um antigo colaborador do Che, que antes de morrer, lhe confessou algo, que ele havia lido a carta, que não a tinha, mas que conhecia seu conteúdo e que a história não podia seguir guardando-o. Aquilo mudou o rumo de sua investigação. Viajou a Cuba, falou com veteranos, com historiadores, com familiares. Muitos lhe fecharam a porta. Outros se limitaram a lhe dizer que não devia remexer o passado, mas houve um velho oficial aposentado que aceitou falar com ela. Não lhe deu o documento, mas sim lhe contou o que dizia. E o que escutou essa noite a deixou em silêncio. Não era uma carta política, nem um reclamo pessoal. Era um testemunho humano, uma mistura de reflexão, desencanto e esperança. Nela, o Che falava de sua visão do futuro, de suas dúvidas, de sua fé no ideal e de seu desencontro com a realidade. Expressava a preocupação de ver como a causa pela qual havia lutado começava a se transformar em algo distinto, mais rígido, menos livre. Não acusava ninguém, não pedia explicações, só deixava constância do que sentia. Falava do poder, não como uma conquista, mas como uma carga. Dizia que a verdadeira revolução não devia se converter em uma estrutura que esquecesse o motivo pelo qual nasceu, que o fogo das ideias não devia se apagar sob o peso dos escritórios e dos discursos. E sobre reproche havia gratidão, admiração, mas também distância. Era a carta de um amigo que se despede, não com raiva, mas com a serenidade de quem sabe que o caminho o leva por outro rumo. Expressava respeito, mas também uma espécie de despedida moral, uma forma de dizer: já não posso te seguir, mas sigo acreditando no que me ensinaste. A jornalista tomou nota de cada palavra, cada ideia, e compreendeu que essa carta não era uma ruptura, era uma confissão, a última tentativa de um homem por deixar claro o que pensava. Antes de desaparecer, aquela revelação acendeu uma tempestade. A jornalista publicou sua investigação em uma revista europeia sem mostrar a carta, mas contando sua história. O artigo causou comoção. Em Cuba não se fez comentário algum. No resto do mundo, se multiplicaram as versões, as análises, as conjecturas. Alguns diziam que o Che havia deixado uma mensagem de aviso, outros que era uma carta de amor à revolução. Houve quem assegurasse que nessas linhas se encontrava a explicação de por que partiu, sabendo que não voltaria. Nos círculos acadêmicos, a publicação provocou debates intensos. Pela primeira vez se falava do Che não só como símbolo, mas como ser humano, um homem com dúvidas, com cansaço, com lucidez e, acima de tudo, com a necessidade de dizer algo que o mundo não quis escutar há tempo. A jornalista foi citada por meios de todo o planeta, mas em cada entrevista repetia o mesmo: não me interessa o político, me interessa o humano. Esta carta não era uma crítica, era uma verdade íntima. Durante semanas, os rumores cresceram em Havana. O tema voltou a ser tabu. Ninguém o mencionava oficialmente, mas todos o comentavam em privado. Alguns se perguntavam se Fidel havia lido finalmente a carta, se havia sentido algo ao fazê-lo. Ninguém o sabia, mas muitos asseguravam tê-lo visto. Anos depois, olharam um retrato do Che em silêncio, como se recordasse algo que nunca disse em público. A carta nunca foi publicada por completo. O que se conhece dela provém de testemunhos, fragmentos, interpretações, mas sua essência transcendeu o papel. Era uma mensagem sobre a lealdade, sobre o ideal, sobre a solidão daquele que segue acreditando quando os demais já se renderam. Com o tempo, aquela história se converteu em um símbolo dentro do símbolo. Não era só a carta perdida do Che. Era a carta que falava de todos os que alguma vez acreditaram em algo tão grande que os obrigou a perder tudo. E o mais comovente foi o que disse a jornalista
ao final de sua vida, quando lhe perguntaram se arrependia de ter contado essa história. Não, porque essa carta não era do Tia Fidel, era de um homem ao mundo, e o mundo tinha que ouvi-la. Depois que a história da carta saiu à luz, nada voltou a ser igual. Não houve comunicados oficiais, nem desmentidos, nem confirmações, só silêncio, mas um silêncio distinto ao de antes, um silêncio que soava a aceitação. Os anos passaram e a figura do Che foi adquirindo um significado que superou fronteiras e gerações. Já não era só o guerrilheiro, o médico, o idealista ou o comandante. Era a representação de uma ideia mais profunda, a do homem que não se detém ante a dúvida, que segue adiante, mesmo quando entende que o sonho pode lhe custar tudo. Em Cuba, a carta nunca foi exibida, mas quem a havia visto asseguravam que sua mensagem era demasiado honesta, demasiado humana. Não convinha aos discursos, mas sim à alma. Diziam que nessas linhas não falava o líder, mas o homem, que não buscava convencer, mas deixar constância. Fidel, segundo contaram alguns anos depois, guardou aquela carta até o final de sua vida. Nunca a tornou pública, mas também não a destruiu. Talvez porque entendesse que não era um documento político, mas uma lembrança pessoal, uma voz que preferia conservar em silêncio antes que compartilhar com o mundo. O mito seguiu crescendo. As universidades discutiam seu legado, os jovens o levavam em camisetas e os livros o analisavam de todos os ângulos possíveis. Mas a carta seguia sendo um mistério, e isso, em vez de debilitar a história, a tornou eterna. Na Bolívia, os lugares onde esteve o Che se converteram em sítios de peregrinação. Anos depois, camponeses que nem sequer haviam nascido em sua época recitavam seu nome como se fosse parte da paisagem. Diziam que seu espírito seguia ali entre as árvores, vigiando o horizonte. E em cada aniversário, quando sua imagem voltava a aparecer nos noticiários, alguém recordava a existência dessa carta, uma folha amarelada escrita à mão que nunca foi publicada, mas que mudou a maneira como o mundo entendeu o Che e seu legado. Porque aquela carta não falava de política, nem de ideologia, falava de humanidade, de fidelidade aos princípios e da necessidade de seguir acreditando, mesmo quando o mundo deixa de fazê-lo. Era, no fundo, um espelho no qual todos, de alguma maneira, podiam se ver refletidos. Hoje, mais de meio século depois, sua voz segue presente, não nos discursos, mas na memória coletiva, nos que ainda acreditam que as ideias podem mover montanhas e nos que entendem que os sonhos verdadeiros não morrem, só mudam de forma. Às vezes, as revoluções não se apagam, só se transformam em palavras escritas em uma carta que ninguém se atreveu a ler em voz alta. E talvez isso foi o que o Che quis deixar ao mundo, a certeza de que a verdade, embora se oculte, sempre encontra a maneira de voltar. E se você chegou até aqui, me diga uma coisa: o que você teria feito? Teria lido essa carta ou a teria deixado guardada para sempre? Inscreva-se, porque em breve revelaremos mais segredos e mais verdades que a história preferiu calar. Yeah!